Isaías 64. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Abra seu coração. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença, como quando fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Que trabalha para aquele que nele espera. Fecha seus olhos agora. Fecha também a sua Bíblia. E vamos uma vez mais orar, falar com o Senhor, nosso Deus, depois de um dia precioso que o Senhor nos concedeu. Nosso amado, bendito, maravilhoso e eterno Pai, nós te bendizemos uma vez mais por esta oportunidade que é preciosa, de estarmos, Senhor, aqui reunidos em Tua presença, em mais um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Queremos uma vez mais agradecer ao Senhor por mais um dia que nos deste, agradecer ao Senhor pela presença real neste lugar, a presença do Senhor neste lugar. Senhor, os louvores foram entoados, agora a palavra, Senhor, ela vai ser compartilhada ao nosso coração. Meu Deus, o Senhor, só o Senhor tens as palavras de vida, de salvação, de restauração. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos use com graça, com poder e autoridade neste lugar. Que os corações neste lugar sejam sensíveis à voz única, infalível e poderosa do Senhor nesta noite. Senhor, ministra o nosso coração e engrandece e glorifica o Teu nome por meio da exposição da palavra do Senhor. Assim, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, de presente aqui a sua atenção, o texto que nós lemos nos mostra acerca da última oração feita pelo profeta Isaías. E este texto nos mostra uma das orações mais impactantes, mais marcantes feito pelo profeta em seu livro. É uma oração fervorosa que nos mostra um verdadeiro anseio pela manifestação da presença de Deus. Tenho dito que se há algo que nós precisamos almejar, desejar, ansiar mais do que todas as coisas nessa terra, é simplesmente a manifestação poderosa da presença de Deus, meu irmão. Eu sei que às vezes nós nos reunimos neste lugar e há muitos anseios, mas o anseio prioritário das nossas almas tem que ser a presença de Deus agindo, atuando nas nossas vidas. Precisamos desejar a presença de Deus como Moisés em pleno deserto, que dizia: ó, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir ou sair deste lugar. Precisamos desejar a presença de Deus como Davi no Salmo,
que dizia que assim como a corça almeja as correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma anda anelante, suspirante pela tua presença. Ele vai dizer também que assim como os guardas almejam, anela o romper da manhã, assim, ó Deus, a minha alma deseja a tua presença. Em outra parte ele vai dizer, assim como a terra seca, árida, requer, necessita, tem sede das águas, assim, ó Deus, a minha alma deseja por tua presença. A presença de Deus, irmãos, olha para cá, tem que ser o seu anelo, o seu anseio, o seu desejo veemente. A presença de Deus é o que tem que nos mover, sair dos nossos lugares, da nossa casa e vir aqui nesta noite. Veja que há um desejo veemente do profeta Isaías nesta oração. Ele diz: se os céus fendessem. Em outra tradução ele está dizendo: se o céu rasgasse, e se o Senhor descesse. Ele almeja a presença manifesta, poderosa, visível deste Deus, irmãos e irmãs. Mas eu quero chamar a sua atenção para o contexto deste capítulo de 64 do livro do profeta Isaías. O contexto do livro do profeta, deste texto que nós lemos, irmãos, não era dos melhores dias. Pois veja bem que desde o início do seu livro, o profeta Isaías já denunciava o estilo de vida pecaminoso que o povo de Judá, o povo de Deus, estava vivendo naqueles dias. Basta você folhear aí até o capítulo 1, você vai ver como que aquele povo se comportava ou vivia na presença de Deus. E aí Deus levanta o profeta Isaías para denunciar este estilo de vida pecaminoso. Como eu falei, os dias de Isaías não eram os melhores dias, porque boa parte da população estava entregue à violência. A maldade predominava no coração daquele povo, a idolatria era algo reinante. Parte dos habitantes de Judá já haviam se entregue à apostasia, já haviam se apostatado, já estavam vivendo uma vida de sequidão espiritual, entregue à apatia. Para piorar, os líderes religiosos, irmãos, estavam em descrédito. O povo já não acreditava, já não confiava mais naqueles que eram responsáveis de certa forma, chamar este povo a uma aliança, a um concerto com Deus. A apatia e a estagnação espiritual era algo que predominava na vida religiosa daquele povo. Havia o desinteresse por Deus e também o desinteresse pelas coisas relacionadas a este Deus. Então dá para você imaginar o contexto que Isaías está, de certa forma, profetizando, ou simplesmente fazendo esta oração. E ele aqui está clamando, irmãos, pela manifestação da presença visível deste Deus. Ele diz: se os céus fendessem e se o Senhor descesse. Em outras palavras, ele está dizendo: como eu gostaria que esse céu se abrisse e que o Senhor de repente descesse
sobre essa nação, sobre este contexto, essa crise alojada no meio do povo, irmãos. Essa oração, por mais que seja breve, ela é uma oração reveladora, é uma oração fervorosa, não é uma oração xoxa, não é uma oração de alguém que está apático, alguém que está entregue ao marasmo, à frieza, ou simplesmente apático diante daquela situação, daquele contexto que ele estava vivenciando, olhando, contemplando com seus olhos. Mas é uma oração fervorosa, é uma oração reveladora, que Isaías aqui não está pedindo para si a bênção. Ele não está pedindo aqui uma bênção, Senhor me abençoe. Ele não está pedindo aqui, irmãos, a derrota dos inimigos naqueles dias. Ele não está pedindo a cura de uma enfermidade. Ele não está pedindo uma porta aberta. Ele não está pedindo, irmãos, um melhor casamento, um melhor emprego. Não, irmãos, não é isso que Isaías está aqui fervorosamente clamando. Falo isso, irmãos, porque de certa forma muitos vivenciam este evangelho, em que encara o Deus Altíssimo como aquele que só está para liberar uma bênção, somente aquele que está apto a abrir as portas do emprego, a trazer a solução de um problema. Irmãos, nós vivenciamos esses dias que muitas das pessoas se achegam até Deus com interesse, com segundas intenções. Aqueles que às vezes, ao chegar em um culto de adoração, de mirar a face de Deus, já chega contemplando as mãos de Deus. Isso me faz lembrar que quando meu pai saía para comprar algo, ou trabalho, ele voltava com as mãos cheias de sacola. E a nossa alegria era olhar para as mãos do nosso Pai, irmãos, para saber, para observar aquilo que o Pai traria para nós naquele dia. E às vezes nós estamos, irmãos, não na sua totalidade, às vezes estamos com este comportamento de vir um culto de adoração, de exaltação a Deus, que um culto é um culto de gratidão, de adoração, o culto é prestado a Deus. E às vezes viemos com essa intenção, olhando não olhando para a face, mas olhando para as mãos de Deus, que denota: eu vou para receber algo deste Deus. Eu vou porque Deus tem uma bênção reservada para mim. Mas este não é aqui a petição do profeta. Ele não pede para si uma bênção. É uma oração reveladora, porque ele está desejando não a bênção, mas ele deseja o abençoador, irmãos. Ele está desejando Deus. Ele está desejando aqui a presença deste Deus, irmãos. Volto a dizer que nós precisamos ansiar por Deus mais do que tudo nesta terra. É uma oração reveladora, irmãos, porque Ele está aqui desejoso, um desejo intenso pela manifestação visível, a manifestação visível de Deus. É uma oração reveladora, porque ele está pedindo aqui a intervenção de Deus em meio àquele quadro, em meio, irmãos, àquela crise. Isaías sabia bem que só Deus poderia mudar o quadro daquele povo. Isaías sabia bem que somente Deus poderia mudar aquela crise, tirar aquele povo, irmãos, da apatia, daquela frieza, daquela vida apática que estava vivendo, irmãos. Ele sabia bem da capacidade do que Deus poderia simplesmente realizar naqueles dias. Trazendo aqui, irmãos, para os nossos dias atuais, aqui, olha o cenário que nós estamos vivendo nesses dias.
Será que a maldade nesses dias não tem ganhado também proporção? A imoralidade, o evangelho no meio gospel, no meio cristão, tem se tornado um evangelho de mercadoria. Olha para o nosso cenário, será que o evangelho sim não tem virado negócio em muitas igrejas? Será que homens que se dizem homens de Deus, irmãos, de fato, têm sido negociante da palavra, têm mercadejado o evangelho de Deus nesses dias? Será que não estamos vivendo isso? É a pergunta que eu faço. Apostasia, frieza espiritual, a crise econômica instalada na nossa nação. Talvez você que é filho não tenha conseguido observar este cenário. Uma crise na economia, a carestia dos alimentos. Quem é que faz feira de vez em quando? Reparou, irmãos, como preços estão altos? Para piorar, o nosso governo prometeu picanha na mesa do povo brasileiro. E o povo acreditou, deu crédito, voltou e está aí, irmãos, nem abóbora a pessoa tem tido condição de comprar, irmãos. Nem o café, irmãos, o Brasil é um dos países que mais produzem café na América do Sul. Um cafezinho, meio quilo de café, um preço de ouro. Não veja, irmãos, é o cenário que nós estamos vivenciando nesses dias. Assim como Isaías está aqui crendo, clamando que Deus poderia intervir, mudar aquele quadro, nós precisamos também orar, dizendo: ó Deus, desce sobre nós, muda este quadro, irmãos. Nós precisamos clamar, irmãos. Nós não podemos nos entregar apático a essa situação, contexto que nós estamos vivenciando. O versículo 2 e versículo 3, Isaías nos revela acerca da capacidade, daquilo que Deus é capaz de fazer. Simplesmente quando há clamor, irmãos, quando há busca, quando há interesse pela manifestação da presença deste Deus, e Ele revela como é e quando Deus se manifesta, o que acontece, igreja. Ele vai dizer primeiramente que quando Deus se manifesta, que quando a presença de Deus desce, os montes estremecem, irmãos. Ele vai dizer: os montes tremem quando Deus se manifesta. Quando Deus desce, quando Deus chega, irmãos, Ele faz os montes estremecerem. Foi assim quando Moisés estava lá no Monte Sinai para receber a lei. A Bíblia diz que Deus desceu no cume daquele monte, irmãos, e tremeu aquele monte. Foi assim na vida dos discípulos do Senhor, quando ainda suspiravam por perseguição, em Atos, no capítulo 4, em que nos fala que refugiado, incluso em casa, orando, dizendo: o Senhor olha para as ameaças, enquanto o Senhor estende as tuas mãos, opera sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que antes mesmo deles fecharem aquele período de oração, antes mesmo deles disserem amém, a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto, irmãos. Diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram com ousadia a anunciar a palavra de Deus. Quando há clamor, Deus se manifesta. Quando há clamor, irmãos, Deus desce, Deus aparece. Foi assim com Paulo e Silas naquela prisão, lembra? Os pés e mãos atados, depois de ter tomado, irmão Geraldo, uma surra em praça pública, com o corpo despido, agora está no cepo, agora está naquela prisão fétida, escura. Mas diz que à meia-noite, irmãos e irmãs, Paulo e Silas oravam,
e cantavam louvores ao Senhor. Talvez a oração de Paulo e Silas era: se o céu se fendesse, se o Senhor descesse nessa prisão. A Bíblia diz que Deus então mandou um terremoto onde eles estavam, tremeu os alicerces daquela prisão, e as portas da prisão se abriram, meus irmãos e irmãs. O tremor é um sinal visível da manifestação da glória de Deus. Mas o texto diz também que não só faz os montes tremerem, mas diz também que o fogo inflama, de tal forma que os gravetos, irmãos, são incendiados. Olha o que ele está dizendo aqui nesta noite, dizendo como fogo que inflama a lenha, os gravetos, a lenha sou eu, a lenha é você que aqui está nessa noite. E Deus, irmãos, está pronto a simplesmente a mandar fogo dos céus, a inflamar a nossa alma, a incendiar as nossas almas, irmãos, fazer com que nós venhamos ter uma vida inflamada pela presença do Espírito Santo. Mas não somente isso, ele vai dizer que quando Deus desce, quando a manifestação de Deus vem, faz a água simplesmente ferver, irmãos. Ele diz que como quando faz a água ferver, somente o Espírito Santo, irmãos, para te levar uma vida fervorosa. Somente o Espírito Santo, amada igreja, para nos levar a uma vida, não uma vida de apatia, não uma vida de vagarosidade, não uma vida, irmãos, entregue à sequidão espiritual, mas uma vida fervorosa. Se tem algo que agrada a Deus, é uma vida fervorosa. A palavra fervorosa vem sim, de fato, de ferver. É quando você coloca ali a água para ferver, antes mesmo de colocar ali o pó de café, aquela água está em estado de ebulição. E é isso, irmãos, é que Deus deseja para a nossa vida aqui nesses dias, uma vida fervorosa. E Paulo vai dizer que nós, dizendo assim: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado: seja fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Seja fervoroso, meu irmão, fervoroso. Seja fervoroso, meus irmãos. E nós aqui, presta atenção aqui agora, nós precisamos buscar essa experiência da manifestação gloriosa, poderosa de Deus. Só que isso acontece quando, irmãos, há desejo. Isso só acontece quando há anseio. Aqui, qual é o anseio do seu coração? Qual é o desejo veemente da sua alma nesses dias? O que você tem procurado preencher o seu coração nesses últimos dias? O Espírito Santo só vem, Deus só se manifesta quando há este anseio, quando há lágrima, quando há esse desejo veemente. É por isso que Isaías, sabendo disso, ele está dizendo: se o céu se fendesse, se o Senhor descesse, se o Senhor descesse, se o Senhor viesse neste lugar. Talvez é a oração que você precisa fazer aqui nesta noite, irmão. Se Deus viesse sobre a minha vida, se a presença dele se manifestasse em minha casa, se ele descesse lá no meu lar nesta noite, se ele descesse lá na minha empresa neste dia, se ele entrasse, descesse naquele hospital, como eu gostaria, irmãos. Tem que haver anelo, tem que haver desejo, irmãos, tem que haver lágrimas. Eu li a biografia de um pastor americano chamado Jonathan Edwards.
Para quem não sabe, Jonathan Edwards foi aquele que pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E na sua biografia ele narra um momento que estava vivendo, irmãos, como pastor de uma pequena congregação em Nova York. Ele pregava e não sentia resultado das suas pregações. Parece que a pregação dele não surtia efeito naquela congregação. Parece que as pessoas não ouviam, não observavam, irmãos, não ingeria cada palavra que era ministrada por Jonathan Edwards. A igreja não crescia, aquela igreja não prosperava, e uma tristeza em demasia foi tomando conta do coração de Jonathan Edwards. E isso levou, irmãos, a separar um momento para a oração, para a consagração, para buscar a Deus com rogos, com jejum naqueles dias. Triste devido à situação daquela congregação. Pessoas apáticas, pessoas, pastor Boyce, que não tinham interesse por Deus e nem interesse pelas coisas de Deus. Levavam uma vida religiosa oca, vazia, sem sentir. Mas nos domingos pela manhã, ali estavam aqueles irmãos que não sugavam cada palavra de Jonathan Edwards em seu sermão. E então que ele começou a orar, buscar a presença de Deus, consagrar a sua vida, dizendo a Deus: não tem como, faz algo novo, Senhor. E disse que em determinada feita, os cultos naquela época era no domingo pela manhã. A congregação mais uma vez ali estava reunida, não era nada marcado, não era nada agendado. E diz que quando ele sobe ao púlpito para pregar o seu sermão, antes mesmo de pregar, a história, a biografia de Jonathan Edwards diz que Deus desceu sobre Nova York. Deus desceu naquela congregação. E quando ele lia o texto, ele começou a observar as pessoas chorando em lágrimas. Pessoas que até então não tinham uma lágrima nos cultos, começavam a vir chorando, irmãos, e a prostrar no púlpito pedindo perdão, Senhor. Se consertando, se reconciliando com Deus. E a presença de Deus foi tão visível que ele deixa o púlpito e ele começa a ouvir uivos na praça, nas ruas de Nova York. E ele observa pessoas caídas no chão, chorando, pai se reconciliando com a esposa, filho pedindo perdão para os irmãos, para a família se consertando. E havia lágrimas, meus irmãos e irmãs, simplesmente porque Deus desceu naquele lugar. A presença de Deus, irmãos, desceu naquele lugar. Este tem sido meu anseio nesses últimos dias. E você também seja marcado pela gloriosa, a poderosa presença de Deus, irmão. Só Deus para mudar o quadro da sua vida. Só Deus para te tirar da letargia, de uma vida religiosa sem sentido. Só Deus para quebrar seu coração. Só Deus, o Espírito Santo, para esmiuçar a sua alma, te fazer um crente avivado, renovado, fervoroso na presença dEle, meu irmão, minha irmã. Isaías sabia bem que o céu aberto era um sinal do favor de Deus. Isaías sabia bem que os céus abertos era um sinal da bênção de Deus, irmã Giovânia. É por isso que ele está ansiando, desejoso, irmã Cida. Se o céu rasgasse, se o céu fendesse, se o Senhor descesse. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13. Da mesma forma que os céus abertos aqui, irmãos, era sinal da bênção, do favor de Deus. Os céus cerrados era sinal da maldição de Deus. De tal forma que Deus ali vai dizer a Salomão, dizendo: Salomão, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva,
ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo, se eu cerrar os céus, e quantas são as vidas que de certa forma tem vivido isso, irmãos. A impressão é que os céus estão cerrados, que os céus estão em silêncio, que os céus está fechado. Você ora, você não obtém a resposta, o mover de Deus. Mas o mesmo texto vai dizer: ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ah, se este mesmo povo se humilhar na minha presença, se este povo orar a mim, se este povo buscar a mim, se converter dos seus maus caminhos, então eu rasgarei os céus, eu ouvirei dos céus, então eu perdoarei os seus pecados, então eu sararei a sua terra. Deus está, irmãos, desejoso de fazer algo novo na nossa vida, na sua vida. Malaquias também nos fala acerca de Deus abrir a janela dos céus para nos abençoar. Malaquias 3:10. Ele vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção sem medida, irmãos e irmãs. Quando folheamos abrir a Bíblia, irmãos, nós vemos Deus no decorrer da história, rasgando os céus, abrindo os céus e se manifestando. Isaías aqui está orando, irmãos, dizendo: oh, se os céus fendessem, ah, se o Senhor descesse. Essa oração naquele exato momento não obteram a resposta. Isaías não tiveram uma resposta, não teve uma resposta naqueles dias, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo acontece no tempo de Deus, irmãos. Não é no nosso tempo. Talvez você já orou por um avivamento na vida dessa igreja, mas não é no nosso tempo, irmãos. É no tempo dele. Mas isso não significa que você vai cruzar os braços. Não, permaneça orando. Ah, se o céu fendesse, ah, se o Senhor descesse nessa igreja, que ocorreria, que aconteceria. Falo da presença manifesta, irmãos, que Ele já está entre nós aqui nesta noite. Nós somos morada, templo do Espírito Santo. Mas mais do que isso, eu estou falando dessa manifestação. Eu estou falando dessa ação visível, operante de Deus nas nossas vidas. Mas essa oração vai ser respondida alguns anos depois, à frente. Que a palavra de Deus diz que Jesus, Ele deixa a sua glória, Ele se veste em carne humana, e vai nascer lá do ventre de Maria. A resposta de oração de Isaías é respondida neste ato. Jesus então desce, irmãos. E a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que Ele veio, Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, e Ele andou por todas as partes, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Deus desceu por meio do nosso amado Cristo. Irmãos amados, é assim, que quando há clamor, Deus age, Deus opera. Deus abriu os céus no ato, no momento do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra? Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 21 e versículo 22. Nos fala que quando Jesus vem ao Rio Jordão, estava ali João batizando. Jesus submete ao batismo nas águas, e quando Jesus está sendo submetido ao batismo nas águas, a Bíblia diz que os céus rasgou, meus irmãos e irmãs,
e o Espírito Santo desceu. O céu se rasga e o Espírito Santo desce em forma corpórea sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. E ouviu então-se do céu uma voz que dizia: eis aí o meu Filho amado, em quem me compraz. Os céus também se abriu no dia de Pentecoste. Lembra? Quem aqui lembra? Atos capítulo 2, irmãos. Mas no capítulo anterior nos fala que a igreja estava orando. A igreja estava anelante, aguardando a promessa do nosso amado Cristo. Em Lucas capítulo 24, 49, lembra? Em que Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que o céu se rasgue, até que a presença do Espírito Santo seja manifesta. E eles estavam ali orando, irmãos, desejosos, anelante pela manifestação da presença de Deus naqueles dias. Orava. Quem sabe é hoje que o céu vai se rasgar. Quem sabe que é hoje os céus vai se abrir. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que de repente, irmãos e irmãs, veio do céu um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Irmãos e irmãs, nós precisamos anelar isso, desejar isso aqui, irmãos. Tem muita gente indiferente aqui hoje, olhando no celular. Essa palavra refere a você que aqui está. Olha para a sua vida nesta noite, olha como é que você está vivendo. Estou pregando para você que aqui está nesta noite, porque tanta indiferença à palavra de Deus. É por isso que sua vida está desse jeito. Não haverá mudança se você não quebrantar sua alma, se você não se jogar aos pés de Jesus nessa noite, rasgar o seu coração, pedir perdão a Ele. É para você que eu estou pregando aqui nesta noite. Às vezes estamos assim, irmãos, querendo mudança na igreja, mas não há mudança em nós. Queremos um avivamento na igreja, mas não há esse desejo que avive primeiramente a nossa alma. Quantas pessoas indiferentes, irmãos e irmãs. Se o céu fendesse neste lugar nesta noite, será que Deus traria bênção, traria juízo sobre a sua vida? E pego pensando nesta noite, irmãos, porque essa palavra se refere a cada um de nós aqui. Eu vou encerrar essa palavra dizendo que há uma boa nova, irmãos. Que esse mesmo Jesus que veio, subiu, Ele voltará novamente. Esse mesmo céu se rasgou para a descida deste Deus, brevemente se rasgará novamente. Atos capítulo 1 nos faz menção dos discípulos de Jesus naquele período em que Ele estava ressurreto com seus discípulos. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele libera uma palavra, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Galileia, até os confins da terra. Tendo dito isso, a Bíblia diz que Jesus então começou a ser levado, a subir aos céus, tomado pelas nuvens. O céu se rasga. Jesus então volta novamente para o seu trono na eternidade. Os discípulos estão orando, olhando para cima. Diz que de repente 2 varões de branco aparecem para eles. Pergunta: varões galileus,
porque estáis olhando para cima, porque este mesmo varão que viste subir, o céu se rasgará novamente, e da mesma forma que viste subir, ele descerá novamente para vós. Ele voltará, irmãos. Os céus um dia se rasgará. Brevemente, irmãos, isto vai acontecer, irmãos. O nosso amado Cristo voltará. E diz em Mateus capítulo 25 que ele vai fazer separação de bodes e ovelhas. Para alguns, sentença de bênção, para outros, uma sentença de salvação e de vitória. Aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Para os que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai, tome posse do meu reino, pela qual está preparado para vós, antes mesmo da fundação do mundo. Haverá essa separação, meus irmãos e irmãs, quando ele se manifestar. Eu concluo com o versículo 4, que nos fala acerca da singularidade deste Deus. Deus é único, igreja. Deus é único poderoso. Deus é único soberano. Deus é único onipotente. Deus é único onisciente. Deus é o único que é inabalável. Deus é o único que é supremo. Ele vai dizer assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti. Que Deus é este, Isaías? É aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus é aquele, irmãos, que trabalha para aquele que nele espera. Ele revela que Deus trabalha. Ele revela que Deus não está inativo, que Deus não está estagnado, parado no alto dos céus, na eternidade. Ele diz que Deus trabalha, diferente dos deuses dos ímpios, diferente dos deuses das nações. Não, irmãos, o nosso Deus trabalha. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também, irmãos. Dito isso, irmãos, o que fazer diante da revelação dessa palavra nesta noite, se não se encurvar diante desse Deus? O que fazer diante desta palavra, se não rogar, clamar com veemência, dizendo a Deus, rasga o céu sobre a minha vida nesta noite, vem, muda o quadro da minha vida, vem, muda o quadro da história dessa igreja, vem, muda a história da minha família, vem, transforma a minha vida, Senhor, de uma vez por todas. Os ouvidos do Senhor se encontram atentos. Quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. Nós vamos entoar uma canção e nós vamos orar, irmãos. Não há Deus semelhante ao nosso Deus. Isaías revela que Ele é incomparável, que Ele é singular, irmãos. Ele vai dizer, desde a antiguidade não se ouviu, irmãos, desde os tempos remotos, desde o passado, não se ouviu, nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero convidar a igreja agora a se colocar de pé. Quero convidar você a se render a este Deus. Quero convidar você a se entregar a Jesus nessa noite. Te pergunto, qual é o anseio da sua alma? Qual é o anseio do seu coração aqui nesta noite? O que você almeja? O que você deseja? O que você anda anelante nesses dias, irmãos e irmãs? Presença de Deus. Ah, se os céus rasgassem. Ah, se os céus fendessem. Ah, se o Senhor descesse. Eu quero a presença. Eu quero a manifestação dEle. Eu quero a atuação dEle na minha vida, através da minha vida.
na minha casa, na vida dessa igreja. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui.